Boa. Vamos? Pode gravar? Tá gravando? Tá aqui funcionando? Tá beleza? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Nenhum problema? Então, antes de começar a palestra, eu queria explicar para vocês uma coisa muito importante para mim, Osmar Barbosa. Eu sou médium, eu nasci médium, né? Nasci com essa coisa que no princípio, na minha infância, a minha mãe vivia dentro da igreja católica, vivia me levando a minha avó para rezar, para afastar os diabos que tinha na minha vida. Confesso a vocês que eu nunca vi diabo nenhum. Eu sempre vi espíritos. Eu lembro que quando eu era bem pequenininho, tinha uns 7, 8 anos de idade, que a minha mãe contraiu o segundo casamento, o matrimônio, e a gente foi morar em São Gonçalo, na Rua do Vinagre. A Rua do Vinagre é uma rua quase em frente ao Colégio Nilo Peçanha, na Praça do Zé Garoto, e no final da rua é o muro do cemitério de São Gonçalo. E a gente morava numa vila de casas que era bem paralela ao muro do cemitério. E vocês já imaginam o meu pesadelo, né? Eu lembro que tinha uma senhora forte, bem fortinha, que hoje em dia a gente não pode falar mais que a pessoa é gorda, né? E esse espírito, ele não podia me ver. Ele saía correndo atrás de mim. E era um pandemônio, eu, minha mãe e a gorda. Gente, eu tinha 7 anos de idade, juro a vocês. Então, foi uma coisa muito traumática para mim e para minha mãe, porque eu não tinha infância. A minha infância era agarrado nas pernas da minha mãe, com medo dos espíritos que eu via. Isso eu tinha 7, 8 anos de idade. Tanto que aos 9 anos de idade eu fiz minha primeira comunhão. Minha mãe me levou para a igreja do Zé Garoto, aquela igreja principal, matriz de São Gonçalo, e ali eu fiz a primeira comunhão. Deu uma melhorada. Mas o que melhorou mesmo foi o fato de a gente ter se mudado da Rua do Cemitério. Dali a gente foi morar no Pôr da Pedra e a coisa melhorou bastante. Eu passei a ver espíritos com menos frequências. Então, a minha relação com os espíritos é desde que eu me entendo como gente aqui nesse plano, né? E eu tenho muita dificuldade, vou ser muito sincero a vocês mesmo, em ver o que se faz com o espiritismo. Em ver como as pessoas tratam o espiritismo. De uma forma geral, umbanda, candomblé, universalismo, espiritismo, espiritualismo, quimbanda, né? E me assusta muito a forma com que as pessoas praticam o espiritismo. Chega a me assustar. Eu tenho muita dificuldade, muita mesmo, em frequentar centro espírita dos outros, em palestrar em casa espírita dos outros, em ir em centro de umbanda dos outros, porque a minha relação com os meus mentores, ela é tão próxima, ela é tão íntima, ela é tão constante, que eu não consigo ver de outra forma. Quando eu recebo um vídeo do YouTube, quando eu vejo alguma coisa, alguma manifestação, me assusta, porque eu nunca tive essa relação com o espírito demônio, com o espírito que faz mal. Não que não exista, porque nas minhas psicografias eu tenho a oportunidade de visitar regiões de sofrimento. Eu já vi no umbral várias vezes, vários espíritos deformados, ovoides, né? Espíritos sem braço, sem perna, podre, caindo. Já vi disso na vida espiritual. Mas esses espíritos, eles nunca se dirigiram a mim para me fazer mal, para me aterrorizar. Eu já tive, no livro 5 Dias do Umbral, Perdão, eu acordei de madrugada com o espírito arranhando minhas pernas, com as garras arranhando as minhas pernas, que estavam me puxando para a profundeza do umbral. Aquilo não me assustou. Eu nunca me assustei com os espíritos, porque a minha relação com eles sempre foi uma relação muito aberta, muito sincera, muito franca, muito amiga, né? Eu entendo o propósito dos espíritos, eles entendem a minha caminhada. E eu confesso a vocês, de coração, eu tenho muita dificuldade em me relacionar com a religião espírita, em me relacionar com o espiritismo, em me relacionar com médiums. Eu tenho muita dificuldade em me relacionar com outros médiums. Eu estou sempre com o pé atrás. Eu acho que é porque o que a gente vê na internet hoje realmente é assustador. Quando o Marabô me procurou, eu não me assustei com a presença dele, porque ele é um espírito muito bonito, alto, jovem, muito bonito mesmo. Eu não me assustei com a presença dele, mas eu reconheci que quem estava me procurando era um Exu.
Já é o meu quarto livro, ou quinto livro, que eu escrevo com Exus, né? Eu escrevi Exu, Eu Sou Exu, eu escrevi Impuros, eu escrevi Guardião Exu, eu escrevi agora o Livro Proibido com Marabô, e tem mais um, que é Obsessor, que também, todos os 5 obras, eu escrevi ao lado de Exus. E confesso a vocês, meus irmãos, eu sempre me senti muito bem ao lado deles. Porque aquela figura demoníaca, aquilo que a gente vê, aquelas imagens vermelhas com chifre, com capa, eu nunca vi nenhum espírito com chifre nem com capa. Eu acho que o dia que eu ver um espírito com chifre, com capa, eu vou sair correndo tanto que vocês vão me achar lá em Niterói. Lá no centro. Nunca vi. Como eu falei para vocês, eu já vi espíritos trevais, já vi ovoides, mas nenhum deles apareceu para mim na forma que a gente tem nas lojas de Umbanda, por exemplo. Eu nunca vi uma pombagira com saia, com mini blusa, com rebolando, nunca vi. As pombagiras que eu vejo são mulheres muito bonitas, atenciosas e conversam comigo como eu estou conversando com vocês. Os Exus, os caboclos, as entidades a qual eu me relaciono, não me relaciono com frequência com essas entidades, pois o meu trabalho de psicografia é mais ao lado dos mentores de amor e caridade da colônia, mas volta e meia eu recebo o convite de psicografar algo ao lado desses espíritos. E quando o Marabô me procurou para escrever essa obra, eu primeiro fiquei muito impressionado com a magnitude, com a grandeza espiritual desse espírito. Por se tratar de um espírito de uma grandeza espiritual elevada no plano espiritual, ele se mostra com uma potência muito grande como espírito. Mas me surpreendeu também a humildade, a sabedoria e principalmente o carisma que ele teve nessa psicografia. E logo que eu encontrei com ele, a primeira pergunta que eu fiz para ele é: por que o livro proibido? E vocês vão ver. É um livro, sinceramente, eu fico muito feliz, porque logo no começo do livro ele chama para si a responsabilidade da psicografia. É um livro forte, muito forte, para quem se relaciona com Umbanda, com espiritismo, com kardecismo, com universalismo, qualquer religião que se relacione com mediunidade, é um livro forte. Ele chama atenção, ele fala, ele chama a gente, ele se dirige a determinados dirigentes como embusteiros, como espíritos que estão se aproveitando da religião espírita para exercer poder sobre o outro, para exercer fama na internet, para ganhar dinheiro, e ele fala que o propósito da espiritualidade não é essa, nunca foi. Então é um livro forte, é um livro que vai ser rejeitado por muitas pessoas. Já houve uma crítica na minha página do Instagram, uma pessoa postou que Exu não fala, que na Quimbanda eles usam matança sim, e que eles se servem do sangue dos animais que eles sacrificam para as oferendas, e a carne desses animais serve de alimento para eles. Eu lamento muito quem fez o comentário, porque nem de Quimbanda entende. Porque a Quimbanda não se relaciona com Exu. Nem isso essa pessoa sabe, né? A Quimbanda é um desdobramento, é o lado negro da Umbanda. Para que vocês entendam o que é Quimbanda. Todo centro espírita de Umbanda que faz matança e que faz o mal para as pessoas, não é Umbanda, é Quimbanda. Passou para o outro lado da Umbanda. Então, um centro de Umbanda que se autodenomina Quimbanda não trabalha com Exu. Trabalha com Voodoo, trabalha com Quiumba e trabalha com Igum. Então, infelizmente, até a própria pessoa que fez o comentário da minha página é um infeliz irmão que sequer conhece a religião que ele pratica. Eu sou um defensor da mediunidade, sou um defensor do trabalho sério, porque não tem como você se relacionar com a espiritualidade que não seja de outra forma. Não dá para se relacionar com espíritos, com algo desconhecido, sem respeito, sem integridade e sem moralidade. Infelizmente, o que mais a gente vê hoje na internet, nos centros espíritas, são pessoas supostamente se relacionando com espíritos de uma forma que convém a elas e não aos espíritos. Então o livro é um chamado, vocês vão ver, o livro é um apelo de Marabô a nós espíritas que defendemos o trabalho sério. Ele faz esse apelo. Nós precisamos salvar o espiritismo.
Antes de começar a escrever esse livro, eu perguntei a Marabô por que o título O Livro Proibido. E olha o que ele respondeu, pessoal. Olha aí essa foto que eu coloquei aí, para provocar mesmo a reação da resposta de Marabô. Porque dirigentes mal intencionados irão proibir o médium de ler. Centro espírita que não tem estudo sistematizado não serve para a espiritualidade. Médium que não estuda é ferramenta enferrujada. Eu estou desenvolvendo um estudo que eu pretendo trazer no próximo domingo para vocês, uma palestra sobre João Batista Rustein. Alguém conhece esse homem? Já ouviu falar? Quem aqui é espírita? Levanta o braço, por favor. Poucos são espíritas, né? Nenhum de vocês ouviu falar de Rustein. Olha que interessante, né? O Rustein era um advogado francês que codificou o espiritismo ao lado de Allan Kardec. Kardec codificou a doutrina espírita e Rustein codificou algo parecido com a doutrina espírita. Eram inimigos, ferrenhos, porque Rustein criou um espiritismo a qual a FEB absorveu parte dele e pratica até hoje, mas que é totalmente contrário ao Pentateuco espírita de Allan Kardec. Mas poucos espíritas estudam isso. O médium, ele tem que estudar, porque o estudo mediúnico facilita a comunicação dos espíritos conosco. Então eu perguntei para ele, Marabô, por que o livro proibido? Ele de cara falou, porque muitos dirigentes mal intencionados irão proibir os médiuns de ler esse livro. Quem é Marabô? Vocês precisam saber, eu sei que a maioria aqui não sabe quem é Marabô. E olha o que ele me respondeu. A gente tem aquela imagem de Exu com tridente, com demônio, com chifre vermelho, cuspindo fogo, né? Essa é uma imagem de Exu, olha. São guardiões, são protetores, são espíritos como nós. Antes de começar, é importante que todos saibam que, primeiramente, eu sou um espírito como qualquer outro, em evolução. Atualmente, estou classificado como Exu, como todos os outros Exus. Trabalho nessa falange já há alguns anos, e através do trabalho na falange de Exu, que venho conquistando a minha evolução espiritual. Isso é Marabô falando conosco. Não é exatamente isso que gostaríamos de saber, Marabô. Me perdoe. Eu queria saber a história de Marabô. Quem é Marabô? Aquela fantasia que a gente vê na internet, né? E ele perguntou, o que é que você quer saber? Sua história, sua vida. Quem é você? Ele, sim, vou responder. E olha que ele respondeu de novo. Eu sou um espírito como todos os outros espíritos, criados simples e ignorantes, que estou há muito tempo trabalhando para a minha evolução pessoal. Eu queria ouvir uma lenda de Marabô, né? Você procurar na internet a lenda de Marabô, tem várias. Então me responda, o que foi que condicionou você a trabalhar como Exu? Você sempre foi Exu, Marabô? Ele respondeu, Exu é simplesmente uma nomenclatura. Eu sou um espírito trabalhando para a minha evolução pessoal, como disse anteriormente. Dedico toda a minha existência a melhorar-me para um dia ter condições de adentrar os planos mais sublimes da criação. Saiba que essa regra é, na verdade, uma lei natural, a qual todos os espíritos estão intrinsecamente ligados. Todos nós estamos no processo evolutivo. Não importa, encarnado ou desencarnado, nós estamos na marcha evolutiva. E é uma marcha natural criada por Deus. Deus quer que todos nós nos tornemos melhores o tempo todo. É uma marcha natural, cada um de nós no seu tempo. Vocês vão ver isso quando vocês desencarnarem, vocês vão lembrar dessa conversa de hoje. Cara, bem que o Sr. Osmar falou, cara. Agora eu tenho a oportunidade, estando livre do meu corpo, da minha matéria densa e pesada, agora eu tenho a oportunidade de me conhecer melhor, de buscar a minha evolução, de melhorar-me ainda mais, de conquistar coisas melhores para mim, na condição de espírito que estou. Eu já cantei essa história 500 mil vezes aqui, vou contar mais uma. Eu me tornei o que sou, porque aos 25 anos fui baleado, levei 5 tiros de 38,
numa covardia, numa briga de futebol. Fui levado para o pronto-socorro por um camburão da PM. Graças a Deus não me botaram na caçamba, nunca entrei naquele buraco lá atrás. Os caras me botaram no colo, os PM. Sujaram a farda toda de sangue para me socorrer. Foi um gesto lindo dos policiais militares. Fui para o pronto-socorro, fiz todos os exames necessários, fui levado para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, abriu-se um túnel de luz dentro do centro cirúrgico, na qual eu fui atraído. Eu não entrei. A gente não é atraído. Nessa transição entre um plano e outro, a gente simplesmente é atraído, é sugado. Fui sugado para aquele túnel de luz. Cheguei numa cidade muito parecida com essa aqui atrás, que vocês estão vendo aqui. Até então eu era católico, apostólico, romano. Para mim, na minha cabeça, na minha consciência, eu cheguei no céu. Agradeci a Deus, graças a Deus, eu não acordei no inferno. Porque eu tinha plena consciência de que eu estava morto. Eu vi meu corpo na maca antes de entrar no túnel. Essa realidade qual nós estamos vivendo aqui agora não é nada diferente disso aqui. É desse jeito que a gente está conversando aqui agora. Vocês vão ver. Pode ficar tranquilo. E cheguei nesse lugar muito chateado, porque eu só tinha 25 anos de idade. Eu tinha acabado de comprar meu primeiro apartamento, não tinha nem imóvel direito. Solteiro no Rio de Janeiro. Trabalhando no Banco Safra como diretor do banco. Ganhando um ordenado de hoje de 30, 35 mil. Cheguei lá muito chateado com Deus, xingando Deus. Falei, como é que você deixou o cara fazer isso comigo? A imagem do rapaz que me baleou na cabeça, desgraçado, não fiz nada a ele. Por que ele me matou? Fui me acalmando, as pessoas passavam, os espíritos passavam, sorriam para mim, ninguém falou comigo. Tinha um banquinho desses de praça, sentei no banquinho, fiquei olhando as pessoas passando. Um lugar lindo, 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 lindo. Cheio de árvores, folhas coloridas, um lago lindo lá embaixo, assim no horizonte, um lago enorme. Fui me acalmando, me acalmando, me acalmando. A minha mãe chegou. Minha mãe apareceu de trás do banco. Eu tinha perdido a minha mãe aos 14 anos de idade. Minha mãe morreu num acidente de carro, na Rio Magé. Ela e meu padrasto, um domingo, 15 de dezembro de 1974. Eu nunca beijei tanto a minha mãe como naquele dia. Eu beijei tanto a minha mãe, meus irmãos, que até hoje eu sinto o rostinho dela nos meus lábios. De tanto que eu beijei minha mãe. Minha mãe me puxou, sentamos no banco, botou minha cabeça no colo dela. Falou, filho, você vai ter que voltar. Eu falei, o quê? Mas nem isso mesmo que vocês pensaram. Eu não volto, mas nem. Filho, você vai ter que voltar, meu filho. Mãe, eu não quero voltar, eu quero ficar com você. Ó, eu não tenho nada para fazer lá. 25 anos para mim já não valia mais nada. Apartamento não valia mais nada, eu queria ficar com a minha mãe. Naquele lugar lindo. Acordei 3 dias depois, saí do coma. Voltou esse homem que está aqui. Missionário, que não tem como fugir do que eu estou fazendo, porque não tem como dizer que isso é mentira. Eu não tenho como dizer que isso é um sonho. Eu não tenho como dizer que isso não existe. Eu não tenho como. Vocês podem não acreditar, tudo bem, não acreditem se não quiser. Mas eu não posso. Eu vivo numa prisão daquilo que eu vivi. Eu sou um prisioneiro da vida após a morte, tenho certeza disso. Então hoje desenvolvo esse trabalho, porque eu quero que todos vocês se conscientizem. Calma, cacete. Calma, a vida é linda, aproveitem a vida. Sejam felizes. Ninguém morreu. Quem foi? Está te esperando, cara. Você vai morrer de rir, vai abraçar, vai beijar, vai lembrar das piadas, dos natais, dos carnavais. Caraca, como é que era legal, lembro. E quando eu vejo determinadas denominações religiosas fazendo o que fazem com as pessoas, enganando, pegando mentira. Bom, vamos ao nosso livro. Temos plena consciência de que muito do que vocês irão ler nesse livro poderá aborrecê-los. Se isso acontecer, não se perturbem. Não é esse nosso desejo, e muito menos nossa intenção. Nem minha, nem do amigo aqui ao lado, porque estava eu, Marabô e Caboclo Ventania. Nós 3 escrevemos esse livro. Foi em 3 mãos. Que foi, na verdade, quem fez o convite para levarmos esse alerta a todos que se relacionam conosco nas searas espíritas, seja elas quais forem. Na verdade, o que informaremos a todos vocês
é o que estamos espiando no lado de cada espiritualidade. Tudo que vocês irão ler e que será escrito aqui parte da indignação de todos os espíritos ao observarmos o que está acontecendo atualmente na maioria das casas espíritas e nas religiões que se relacionam com a espiritualidade, direta ou indiretamente, como dito anteriormente. Aconselho-os a aproveitarem ao máximo a oportunidade que estamos trazendo ao lado de Exu Marabô e da falange dos caboclos da Umbanda, para ouvirem atentamente tudo o que iremos relatar sobre o mundo em que vivemos, do lado de cá todos os dias, todos os minutos, todas as horas, todos os anos e todos os segundos, pois estamos na vida de vocês diariamente, seja através da Umbanda ou das casas espíritas, que nem sequer nos cumprimentam ou agradecem pela nossa proteção e ajuda já há alguns anos. Temos muita coisa para contar a todos vocês. Precisamos nos unir urgentemente para salvar o pouco que ainda resta do Espiritismo. É isso mesmo que você está lendo. Precisamos salvar o Espiritismo. O número de desencarnes de fiéis orientadores, administradores e responsáveis pela abertura e manutenção dos centros espíritas é extremamente maior do que o número de jovens médiuns sérios que adentram religiões espíritas. A verdadeira casa espírita é dessa que iremos falar. Se não agirmos, seguramente o espiritismo, como deve ser praticado, deixará de existir em menos de 50 anos. Olha o alerta que o Caboclo Ventania faz e o Exu Marabô faz. Se nós, pessoas de bem, espíritas, cristãos, não agirmos, essa religião vai acabar. Temos uma mensagem muito importante para todos. Não podemos nos calar diante de tantos absurdos ritualísticos, tantas mentiras, tantos oportunistas, tantos falsos mensageiros e tanta mistificação. O número de supostos médiuns equivocados no exercício do que eles chamam de mediunidade é o que nos obriga a não nos omitirmos diante de tantos erros, mentiras e charlatanismo. Chegou o momento. Estamos convencidos de que já passou da hora de defendermos o certo. E é para os certos essa mensagem. É para aqueles que querem andar certo. É para aqueles que nos dedicamos a trazer as informações para as linhas deste livro. Estamos presenciando uma verdadeira calamidade mediúnica. Todos são médiuns, videntes, sensitivos, escritores e por aí vai. É um verdadeiro festival de horrores. Mas a verdade, escritor, é que médium nasce médium. Ninguém se torna médium simplesmente porque fez alguns cursos, participou de alguns rituais iniciáticos ou leu alguns livros. Isso não quer dizer que a mediunidade não possa ser desenvolvida, mas esse processo de desenvolvimento pode demorar uma ou algumas encarnações, espiando, estudando e transformando-se diariamente para que o médium se torne um genuíno mensageiro, um instrumento útil à espiritualidade. Acredite que tudo, mas tudo mesmo, é merecimento. E pelo olhar atual, são poucos os dirigentes, sacerdotes ou sacerdotisas que merecem representar-nos nas tarefas evolutivas. A mediunidade é uma missão e não um instrumento de vida, de lazer ou, muito menos, de adivinhação lucrativa. Tem umas mulheres aí na internet, Fla-Flu, ela vai lá, bota as cartas, a Fluminense vai ganhar. Gente, eu morro quando vejo isso. Eu caio durinho quando vejo isso. Eu posso dar uma opinião, aí eu entrei na conversa, porque quem já leu meus livros vê que eu exploro muitos guias, os mensageiros. Eu estou sempre perguntando, sempre questionando, né, para extrair da psicografia o máximo de informações possíveis. Então eu sou sempre o perguntão nas psicografias. Eu falei assim, eu posso dar uma opinião se não for atrapalhar? E claro que sim, disse o Caboclo Ventania. Que vocês podem conhecer no próximo dia 29, vai ter sessão no nosso centro. Quem quiser abraçar o Caboclo Ventania, vai lá.
Próximo 29, depois do almoço. 3 horas da tarde, mais ou menos. A sessão começa às 14, perdão, tá? E os convites podem ser retirados do nosso caixa, de graça, não tem que pagar nada. O professor Allan Kardec afirmou que a mediunidade é inerente ao ser humano. Realmente, Kardec falou isso, a mediunidade é inerente ao ser humano. Eu acredito nisso também. Eu concordo plenamente com ele, mas acho que o nível de mediunidade se diferencia de pessoa para pessoa. Né? Tem os médios mais ostensivos, os médios menos ostensivos. Eu, particularmente, classifico a mediunidade com 3 estágios. Eu acho que está aí, se não tiver, eu vou falar para vocês. Acho, sinceramente, meus amigos, que não podemos igualar os tipos de mediunidade, por serem muito diferentes uns dos outros. Acho também que aí é que estamos diante de tantos fracassos mediúnicos. Tanta gente que se inicia na mediunidade e abandona o centro espírita. A sensibilidade não pode ser classificada como mediunidade. A vidência não pode ser o único dom mediúnico. Falta explicar e conscientizar os trabalhadores da mediunidade que elas se diferem e cada uma tem um alcance no mundo espiritual. Não se pode confundir mediunidade com mediunismo ou animismo, que são coisas bem diferentes. E a maioria dos médiuns não sabe nem o que é animismo, gente. A maioria dos médiuns não sabe nem o que é mediunismo, porque não estuda. Porque o dirigente não quer que ele estude, o dirigente quer a mensalidade e manter o médium burro. É bom deixar claro que há diferença. O mediunismo é uma expressão criada pelo Espírito Emmanuel, que designa as formas primitivas de mediunidade, que fundamentam as crenças e as religiões primitivas. A diferença está na conscientização do problema mediúnico. A mediunidade, para mim, é algo divino. Acho que o que está faltando mesmo é caráter nos médiuns. Eu acho que falta caráter. Minha opinião. Antes de começar a palestra, eu falei para vocês que eu tenho muita dificuldade em me relacionar. E olha o que o Ventania disse, você está correta, Osmar. Sua percepção sobre a mediunidade está correta, mas infelizmente o que estamos vendo nos dias atuais é um verdadeiro festival de ventrílocos. Um verdadeiro show de horrores, onde um diz ser melhor do que o outro, apontando sempre o dedo em direção àquele que supostamente acha ser um charlatão, um mentiroso ou um falso médium. Muitos se dizem médios, mas pouco agem como tal. Isso tem levado o espiritismo e suas vertentes ao afastamento de pessoas de bem, e principalmente dos jovens, que seriam o futuro dessa religião. A ideologia espírita está alterando o destino do espiritismo e todos que a eles estão ligados. Hoje é difícil você ver um movimento de jovens dentro da casa espírita. É muito difícil. O jovem não quer a casa espírita. O jovem não quer saber de espiritismo. Osmar, aqueles que relacionam verdadeiramente conosco são incapazes de fazer ou dizer o que esses supostos médiuns dizem e fazem por aí. Lastimamos o que estamos presenciando no meio espírita, disse Marabô. Realmente, a gente quer ganhar seguidor, quer ganhar like, quer ganhar fama, pegando mentira, falando coisa cheia de absurdo. Acreditamos que é uma relação divina e transformadora, disse Ventania. Mas, infelizmente, como já disse, são poucos os exemplos de caráter, dignidade, honestidade e caridade que vocês têm a seguir. Tem muito pouco médium honesto fazendo um trabalho sério, gente. Na verdade, o que mais tem por aí, meu nobre escritor, são falsos médiuns, são irmãos equivocados que interpretam pequenos arrepios como sendo mediunidade de berço. Mentem, enganam pessoas de bem e fragilizadas, que se tornam suas vítimas, aterrorizando a doutrina espírita e colocam todos nós no mesmo saco. Isso é o que mais me chateia, me comparar a determinadas pessoas na internet. Tem gente que fala, eu não vejo você fazer uma live, fazer isso. Eu não vou me dar o ridículo. Se eu quisesse, que eu nunca faria, se eu quisesse ganhar fama e ganhar dinheiro com isso, eu enchia meu pescoço de guia, botava um turbante amarelo na cabeça, um baralho na minha frente, eu ia ficar rico. Famoso e rico. Imagina, um homem que tem 60 livros lançados. Nossa missão nessa obra é informar e resguardar nosso trabalho.
queremos levar a todos vocês nossos sentimentos de tristeza e preocupação e alertá-los de um momento crucial que precisam saber sobre as religiões que se relacionam conosco. Vamos revelar nossa percepção sobre o que estamos vivenciando todos os dias nas searas espíritas e também nas nossas observações até o presente momento sobre o espiritismo, kardecismo, universalismo e umbanda e todas as religiões que se relacionam conosco. Esse é o conteúdo desse livro. Querem ser mais que os espíritos? Como assim? Como podem dizer-se cristãos se fazem exatamente ao contrário de que lhes ensinam os diversos evangelhos, sejam eles cristãos ou espíritas, que não deixam de ser cristãos? Aonde querem chegar com tanta mentira, com tanta enganação? Será que acreditam mesmo na continuidade da vida após o desenlace carnal? Será que nunca ouviram falar que se colhe na vida espiritual o fruto da semeadura terrena? O que vocês acham que estão plantando quando mentem, quando enganam pessoas e fingem? Acha mesmo que vão ser perdoados por enganar, roubar, mentir, fingir, iludir e trapacear? Vocês acham mesmo? Marabô está questionando a gente. Lembre-se do ensinamento maior: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que esses falsos médios estão fazendo, vão ter que pagar. O tempo passa rapidamente. Uma encarnação, meus irmãos, é muito pouco. E nos parece que as coisas não mudam. Pelo contrário, sentimos nitidamente que as coisas estão ficando piores. Os homens têm as mesmas malícias, defendem somente os interesses pessoais, enganam e mentem, mas tudo isso é assim porque vocês escolheram viver no mundo de Césares e não conhecem ou não sabem da realidade do reino de Deus. Exu que está falando isso. Parece que vocês não acreditam nisso. Em que vocês acreditam? O que temem? Não temem nada? Acham mesmo que fingir ao interagir conosco não irá lhe causar danos? Acha mesmo que são sabedores de todas as verdades e que a vida terminará com essa encarnação? Tem estudado a religião espírita? O que pensam que estão fazendo? Naquele momento eu me curvei diante do apelo de Marabô. Que grandeza espiritual, que sabedoria daquele jovem. Ele aparentava para mim no livro uns 23 anos de idade. Sinto-lhe dizer, acelere logo seus processos evolutivos, porque a vida não termina com a falência natural e provocada dos seus órgãos. Há uma continuidade, e nessa continuidade, o que vocês fizeram, pregaram ou praticaram, lhes será cobrado. Trago as linhas desse livro, meus irmãos, um diálogo com o Marabô e com o Caboclo Ventania, meus amigos espirituais, que me procuraram após perceberem dentro de mim as angústias diante de tudo que vivemos atualmente no Espiritismo e em todas as religiões ligadas aos espíritos. Sejam bem-vindos ao livro Proibido. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Espero que essa palestra, que vai para o YouTube depois, que todas as pessoas que estão assistindo aparecem no canal do YouTube, defendam a nossa religião, defendam o espiritismo desses mau caráteres que se dizem espíritas e fazem coisas totalmente contrárias à grande ordem evolutiva dos espíritos. Nós estamos aqui por vocês e os espíritos também estão por nós. Não pense que um espírito desencarnado é diferente de você. Não, não é não. O que difere você do espírito desencarnado é que ele está desencarnado e você ainda está encarnado. E ele é um irmão que já se compreendeu como espírito eterno e quer te ajudar. Esses são os Exus. Para o Exu, Exu Marabô.